que passa seu comando de pai para filho. Neste vídeo, vamos explorar um pouco da história, cultura e curiosidades deste país que possui características ímpares e desperta o fascínio de muitos. Mas antes de seguirmos para o conteúdo do vídeo, não esqueça de se inscrever no canal. Trago semanalmente vídeos abordando temas como história e geopolítica. E caso esses temas sejam de seu interesse, aperte o botão de curtir aqui embaixo. Ajuda muito no algoritmo do canal, fazendo com que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante e o entrega para mais pessoas. A península onde se localiza ambas as Coreias sofreu fortes interferências estrangeiras ao longo do século XX. Em 1910, a Coreia toda foi anexada ao território do Império Japonês, que possuía características expansionistas durante a primeira metade do século, e entrou em choque diversas vezes com outras potências. A ocupação da Coreia pelo Japão foi violenta. Os japoneses tomaram as terras dos coreanos, exploraram seu trabalho e escravizaram algumas das mulheres do país, obrigando-as a trabalhar em bordéis para os militares japoneses. A libertação da Coreia veio apenas em 1945, quando os Estados Unidos forçaram o Japão a se render ao lançar as bombas de Hiroshima e Nagasaki. Com o final da Segunda Guerra Mundial, os países vencedores dividiram os locais em suas regiões de influência, momento característico da Guerra Fria que dividiu o mundo em zonas influenciadas pelos Estados Unidos e pela União Soviética. A divisão da Coreia feita por potências estrangeiras foi demarcada no paralelo 38, onde a parte norte ficaria sob influência do comunismo soviético e a parte sul sob influência do capitalismo norte-americano. O grande líder Kim Il-sung foi o escolhido a dedo pelo governo soviético para liderar a parte norte da Coreia. Il-sung possuía um histórico favorável para comandar o país. Foi uma liderança na guerrilha contra os colonizadores japoneses e possuía um forte viés comunista. Devido a seu histórico guerrilheiro, foi exilado na China, voltando à Coreia apenas em 1945 com o auxílio dos soviéticos. Foi um líder extremamente carismático e querido pelos coreanos, e também foi ele que traçou a linha com a qual a Coreia seria dirigida. O culto de personalidade em torno de sua figura na Coreia do Norte é tão intenso que a sua imagem é onipresente em todo o país. Suas estátuas e retratos podem ser vistos em todos os lugares, desde ruas e prédios públicos até em casas particulares e em locais de trabalho. As escolas e universidades também são fortemente influenciadas pela doutrinação ideológica e educação política, que ensina os estudantes a adorar e reverenciar o seu líder. A herança de Kim Il-sung continua sendo uma fonte de inspiração para a Coreia do Norte, que é um governo hereditário, passando de pai para filho. Seu filho assumiu o posto de grande líder após sua morte. Kim Jong-il ficou no controle do estado até 2011, quando faleceu, e o neto de Il-sung assumiu, o atual grande líder Kim Jong-un. O calendário é diferente. Kim Il-sung é tão adorado pelos norte-coreanos que até o calendário oficial do país foi alterado para se basear no seu ano de nascimento. O calendário de ideologia Jilt, que é seguido pelos norte-coreanos, começa no ano de nascimento de Kim Il-sung em 1912. Portanto, enquanto estamos em 2023 no calendário gregoriano, os norte-coreanos estão no ano 112 do calendário Jilt. Ideologia política. A colonização japonesa no início do século deixou profundas marcas na população coreana. Aliado a isso, a proximidade da porção norte da península com a ideologia socialista russa deu uma nova vertente política à Coreia Popular, mas com características coreanas. A Jilt foi idealizada pelo próprio Kim Il-sung durante a resistência dos coreanos a seus colonizadores e é apoiada em alguns princípios filosóficos. O principal deles é a autossuficiência coreana, se baseando na crença que o povo deve ser o mestre de seu próprio destino e depender principalmente de seus próprios recursos, enfatizando a autossuficiência econômica, militar e também a política. Um país devastado. A Guerra da Coreia, que ocorreu entre 1950 e 1953, foi o primeiro conflito armado da Guerra Fria, período de tensão ideológica entre os Estados Unidos e a União Soviética. Embora as grandes potências da época não tenham entrado em combate frontal, a guerra teve um impacto significativo no cenário internacional. O conflito foi desencadeado quando as tropas norte-coreanas, apoiadas com suprimentos militares da União Soviética, avançaram em direção ao sul, visando libertar o povo da influência dos estrangeiros. Os Estados Unidos, que apoiavam a Coreia do Sul, responderam com a entrada de suas tropas na guerra. O conflito se intensificou rapidamente, resultando em uma guerra brutal e destrutiva que afetou tanto a Coreia do Norte quanto a Coreia do Sul. A Guerra da Coreia deixou um saldo de 600 mil soldados mortos e também 2 milhões de civis. Embora o armistício tenha sido assinado em 1953, a guerra nunca foi oficialmente encerrada e as tensões permanecem na Península Coreana até os dias atuais. A Coreia do Norte se tornou uma das nações mais isoladas e militarizadas do mundo, enquanto a Coreia do Sul se desenvolveu uma potência econômica e tecnológica.
A repressão dos Estados Unidos no confronto foi tão violenta que motivou um forte sentimento anti-americano que é fortalecido pela propaganda que mantém isso vivo na população. E não é para menos. A estratégia do principal general americano Douglas MacArthur era de terra arrasada, destruição generalizada nas terras da Coreia do Norte. No princípio, os bombardeios foram apenas em locais estratégicos, mas com a escalada da guerra e a entrada da China no conflito, os americanos começaram a bombardear diariamente cidades e vilarejos. Estimativas da capital norte-coreana apontam que foram destruídas 5.000 escolas, 1.000 hospitais e 600.000 residências. Pesquisadores ainda chegaram à estimativa de 600.000 toneladas de bombas lançadas contra a Coreia do Norte. País altamente militarizado. A Coreia Popular é um país com um dos maiores exércitos do mundo em relação à sua população. São aproximadamente 1,2 milhões de soldados em serviço e 600.000 reservistas, o que corresponde a 5% da população ativa, um número muito maior percentualmente que os Estados Unidos, que atualmente gira em torno de 0,4%. A doutrina coreana valoriza muito o militarismo, tanto na parte sul quanto na parte norte. O serviço militar na parte sul é de cerca de 3 anos, enquanto no norte pode chegar até uma década, sendo obrigatório entre os 17 e os 25 anos. Além do alto contingente militar, o exército conta com cerca de 6.000 tanques e 2.000 peças de artilharia, incluindo lançadores de foguetes, canhões e canhões autopropulsados. A Força Aérea Norte-Coreana opera quase 1.000 aeronaves, sendo 458 aviões de caça. Potência nuclear. Seguindo a risca alcançar sua autossuficiência, é necessário se proteger de agentes externos, que possam influenciar suas políticas nacionais. Com a explosão das cidades de Hiroshima e Nagasaki através da bomba atômica, ficou claro para o primeiro grande líder Kim Il-sung que a Coreia precisava desenvolver a tecnologia nuclear. Anos de pesquisa foram dedicados ao seu desenvolvimento, mas apenas em 2009 conseguiram realizar o primeiro teste nuclear durante o governo de Kim Jong-il. Os testes foram se intensificando até que em 2017 chegaram ao ápice de tensão, durante o governo de Kim Jong-un. Fato interessante dessa época é que isso levou a uma proximidade com o governo norte-americano de Donald Trump para tratar das questões nucleares. Trump se tornou, inclusive, o primeiro presidente americano a entrar na Coreia do Norte. Se você curtiu o vídeo, não esqueça do seu like. Essa pequena atitude fortalece o canal e indica para o YouTube que nosso conteúdo é relevante. Muito obrigado e até logo!